Bom, gente, então agora vamos brincar um pouquinho mais com textura. É fato que essa cena aí ela já foi altamente texturizada, já tem uma série de materiais, mas nós vamos aprender especificamente a lidar com materiais e com texturas, então é interessante que a gente esteja trabalhando com a guia Render. Lá na guia Render, no momento da instalação do AutoCAD, se você trabalha com versões antigas, versão 2011, 2010, você precisa, no momento da instalação, escolher a opção Material Library, porque senão você não vai conseguir ter as texturas prontas do AutoCAD. Agora, quando você trabalha com a versão 2012, que é a mais recente, a versão 2012 ela não te pergunta, ela instala o Material Library mesmo que você não queira, tá? Bom, então, o que, que a gente vai ter o cuidado primeiro? Vai entrar aqui no Materials Browser, ou se você quiser pelo teclado, né, MAT, M-A-T, e aí você vai ter acesso às texturas do AutoCAD. Percebam o seguinte, ó, esses quadradinhos onde as texturas estão sendo apresentadas dentro deles são os slots. Nessa área de cima, onde tem escrito aqui, ó, Document Materials, All, quer dizer, todos que já foram aplicados na cena atual. No seu projeto atual já foi aplicado tudo isso aqui. Você pode até não saber onde é que ele está, mas alguém aplicou em algum lugar. Esses que estão aqui embaixo, gente, são listas organizadas por tipos de material, que são os materiais que vêm na biblioteca de materiais do AutoCAD. E ele vem separado, ó, cerâmica, concreto, tecidos, acabamentos, carpete, pedra, paginação, vinil, vidro. Esse vidro volumétrico, esse vidro para esquadrias, tá? O glazing é vidro de esquadrias. Alguns acabamentos aqui, tijolinho, pedra, metal, espelho, pintura. Porque quando você tem, por exemplo, um jarro, aqui por exemplo, o solid glass, ele é um vaso. Então, o grau de refração que esse objeto tem, ele é diferente da refração que um vidro comum tem. Então, é outro tipo de controles e outros tipos de características que ele vai ter. Você vai ver que dá para fazer edição e controlar essas características avançadas, mas eu vou evitar entrar nesse parâmetro e nessa questão. Se você já tem um material aplicado na cena e você quer reaplicar ele em outro local, o mesmo material em outro local da cena, você pode simplesmente procurar por ele aqui na sua listinha. Eu peguei aqui, por exemplo, um wall paint, uma pintura de parede. Eu posso arrastar ele daqui, ó, soltar em cima de qualquer objeto, que ele automaticamente vai aplicar no objeto da cena. A tela tá preta? Ui, não sei. As texturas não estão aparecendo as antigas. Não, não tô vendo nada assim preto antigo. O que é o preto? Ah, tá meio escuro? Porque não tá renderizado. Isso daqui é a tela de visualização com shade no modo realistic. E como a luz, lembra que eu botei um pouco abaixo, não botei tão clara, ele demonstra um pouquinho disso na cena. Então, uma maneira que eu já falei é você pegar o objeto, arrastar e soltar em cima. Esse é o básico. E você também poderia pegar diretamente da biblioteca que fica aqui embaixo, ó, procurar na lista que você quer, arrasta ele e solta no objeto. A outra maneira que você tem é, digamos que eu tenho essa parede aqui. Eu vou procurar uma pintura, tem aqui paint. Digamos que eu queira um rosa pink aí, já tem um pink aqui fabricado. Clico com o botão direito sobre ela, ó, Assign to Selection. Eu estava com o objeto, mas para isso eu tenho que estar primeiro com o objeto selecionado na cena. Às vezes aplicar o objeto assim em perspectiva deformada é difícil, às vezes você arrasta e o AutoCAD não aceita. É melhor você botar numa vista paralela assim, você de repente desliga o layer do teto e sai aplicando, talvez seja mais fácil. Eu estou colocando assim porque eu já estou um pouco acostumado. E selecionar e fazer Assign to Selection também é uma das maneiras mais seguras. Então faço Assign to Selection. Automaticamente a textura foi para lá. É interessante vocês saberem que se eu trocar a cor de um layer e colocar no objeto, ele
Ele vai funcionar como um colorido para renderização também, tá? Mas, uma vez que eu aplico a textura, ele substitui aquela cor que estava lá. Ah, mas e digamos que eu queira retroceder, eu desisti, eu me arrependi. Entra na propriedade desse objeto que todos os que já estão aplicados dentro da sua cena, eles aparecem aqui, ó, como opção de propriedade de material. E você pode trocar o material por aqui também. Isso eu queria deixar sem material. Sem material, você coloca ele, ó, na opção Jesus, preciso lembrar que eu não sei de cabeça, by layer, por exemplo. Ah, tá. Eu vou ficar só como tá meu layer escolhido. É, do jeito que o layer estava antes. Então essa textura está atrelada ao layer, parede. Exatamente. Todas as paredes serão pink. Não é Só isso. aquela que eu escolhi, então eu não entendi. Não, é porque é o seguinte, isso aqui é o padrão dele. Eu voltei ao padrão. Sim, não. Quando eu aplico pink nessa parede, ela é layer parede. Não é no layer, eu apliquei num objeto. As texturas são no aplicadas objeto, por tá, objetos. Então não tem como Tá. ficar por layers também. O que for layer, não sei o que. Até tem. Vamos ver isso num segundo momento. Não, eu só pensei que quando eu coloquei ali todas as paredes. Não é o caso. Por enquanto não, tá? E aí só tem algumas cores. Aí eu não queria que fosse pink, que fosse um laranja na pintura. Aí não tem problema. Ele vem com algumas cores para você trabalhar. Aí o que você faz? Como essa pink agora ela já faz parte da lista das texturas daqui, ela é editável. Você escolhe ela aqui, dá um duplo clique e aparece aqui, ó, a caixa específica de edição da sua textura. Você clica aqui nesse local onde está a cor, ó, e ele abre a edição e aí você traz aqui para o laranja e você vai ajustar o grau, o quanto que você quer de laranja aqui, depender da sua intenção. Aí botei um laranja aqui qualquer, ok? Pronto, já está o meu laranja lá na minha cena, ok? Outra coisa, ó, do mesmo jeito que a gente consegue copiar as propriedades em 2D, você também usa o Match Properties em 3D, tá? Se você tem um outro objeto aqui, digamos, essa madeira, tá difícil, vamos ver se eu consigo pegar ela por aqui pelo alternador de objetos. Nossa, no deformado é difícil pegar. Pronto, peguei. Esse de cá, essa cortina, que ela tá com um material qualquer, e eu quero copiar esse material para lá. Eu posso dar um Match Properties. Jesus, tá lá no 2D. Vou dar um MA pelo atalho, tá? E vou carregar para cá, ó. Ele copia a propriedade de um material para o outro, inclusive de textura. É possível você copiar se já tiver em outro objeto. Só vai Agora, ser só a textura, mas não vai mudar de layer. não vai mudar. Não, ele muda, ele carrega tudo. Layer, textura, tudo vai junto, tá? É um perigo usar o MA às vezes. Às vezes é perigoso usar o Match Properties. Como aqui está muito deformado, eu vou botar o Shade em 2D para que seja possível aplicar uma textura de espelho aqui, por exemplo. Ó. Vou pegar essa chapinha que está em cima da bancada, vou entrar lá no Material Browser, vou procurar Mirror, Glass, cadê? Onde é que está o Mirror que eu não sei? Mirror. Um Mirror Basic. Então, ó, vou selecionar primeiro o meu objeto, deixa eu desligar esse alternador, desligar o objeto, botão direito, Assign to Selection. Coloquei um vidro lá. E deixa eu ver alguma outra curiosidade, deixa eu ver se tem algum material especial. Vamos botar vidro em alguma coisa aqui pra gente ver ficando transparente. Só tá difícil de ter lógica alguma coisa aqui com vidro. O vídeo só seria interessante aqui onde eu botei, né? Bom, vou fazer essa bancada de vidro. De espelho, como se fosse criado no espelho tá lá na corredor. Não, mas eu já botei espelho aqui em cima. Não é, então aqui você trocaria o espelho pra vidro, né? Ah, sim, mas eu acho que vai ficar mais interessante ele aqui, por isso que eu estou insistindo com ele aqui. Vou procurar o vidro. Glass. Ó, como ele aqui não vai ter volume, porque esse, inclusive, volumétrico, ele é mais pesado, tá? Então, eu sempre prefiro colocar o glazing, porque ele fica mais delicado. O clear, ele é, clear reflective, ele fica bem reflexivo. Vou botar esse daqui clear, que fica bem limpinho.
Science Selection, só nesse de cá pra gente ver o que vai rolar. Agora vou dar um Set Camera View e vamos renderizar para ver o que acontece. Infelizmente, os prepass a gente não tem como fugir deles. Talvez eu possa até, gente, editar o vídeo depois, para ver se a gente corta esse monte de passo. Se ele for editado, vocês nem vão sentir, vocês vão ver só o filme já acabando depois de pronto. Bom, enquanto a gente está vendo a imagem terminar de renderizar, vou só chamar a atenção para o que eu vou explicar na próxima aula, que é o seguinte: nós temos a possibilidade de... Porque, por um acaso aí, essa aluna fez um pedaço da extrusão da parede de uma cor, mas e se eu quisesse que o restante ela fez todo num volume inteiro, um volumezão de parede, não dá para soltar as partes, né? Como é que eu faço para só essa parede do fundo ter uma cor ou ter uma textura diferente? E a outra coisa que a gente pode ver também nos materiais... Tinha outra coisa que eu tinha falado que eu ia explicar? Esqueci. Mas eu queria explicar outra coisa. Quando vem com essa textura de madeira, mas você tem a foto da textura da madeira do seu fabricante, você quer utilizar especificamente aquela foto que veio com o seu fabricante. Como é que a gente faz essa substituição da textura padrão do AutoCAD pela textura que você possui? Então vamos esperar terminar o render aí e a gente parte para a próxima aula vendo esse detalhe. Uma coisa, no 2008, essa biblioteca, nessas versões de baixo, do 10 abaixo, não tem essa material. Tem, mas ela é ruim, ela não é boa de usar como aqui. Ela até tem, mas ela não vem pré-fabricada. Ela vem com as texturas à parte numa pastinha e você fica trazendo ela, anexando aos slots. No 2010 para cima, elas vêm já na pastinha organizada, separada por tipos, e elas têm propriedades especiais. Se você tentar editar uma wall painting, ela tem propriedade de cor, de brilho para fazer textura aplicada com rolo, com spray, e ela é pintura brilho, semibrilho ou textura fosca. Agora, se você escolher um vidro, ele já não é isso a propriedade dele, é ele ser mais refratário, menos refratário, mais brilhoso, menos brilhoso. Se você escolher sei lá, vai sendo assim, cada tipo de material ele tem propriedades diferentes uns dos outros. Nas versões antigas, tudo é uma coisa só e é bem limitado, e os slots não vêm com os materiais já aplicados. Você pega tudo zerado e você que tem que sair anexando. Ele aqui já vem tudo anexado. Vai ter que ser. Porque nos laboratórios aqui, o técnico esqueceu de instalar as texturas, porque não tem nem a biblioteca das versões antigas aqui. Você vai ter que salvar algumas texturas e levar para a sala para fazer a aplicação. Gente, é porque a outra professora vai ministrar essa aula também na outra turma e eu estou complementando aí para ela poder dar prosseguimento. Então já está entrando a imagem final.
Tá muito bonito, né? O projeto dessa aluna ficou bem legal. Ajudou muito no efeito da renderização. Projeto da Aline, a que ficou grávida 2 vezes durante o curso. Era uma das melhores alunas. Aliás, a iniciativa de ter cortina romana nos projetos em 3D foi dela. Eu não tinha ensinado a desenhar a cortina romana. Aí ela veio pra mim, dê aula de cortina romana. Aí eu dei uma aula só de como é que faz a cortina romana. Aliás, gente, quem estiver assistindo o vídeo e quiser ter essa aula, entra lá no site raularquiteto.blogspot.com e pede para mim uma aula de cortina romana que eu posso estar postando para vocês e ensino a vocês como fazer essa cortina romana que está aparecendo aí no render, tá? Tem uma página lá de downloads. E lá nos downloads tem. E na de vídeo também tem um local para comentários. Aí vocês entram lá, deixam um comentário qualquer, diz o que vocês gostariam de ter. Eu provavelmente no meu blog vou estar colocando mês que vem uma página chamada Pergunte ao Arquiteto. E vocês vão poder tirar dúvidas de 3D, de decoração, de paisagismo, de arquitetura. E aí vocês podem, por exemplo, estar pedindo, me ensina a desenhar uma cortina romana em 3D. E aí eu vou estar atendendo o pedido de vocês conforme a demanda de pedidos, tá? Caramba, tá muito bonito, né? A combinação dos efeitos. Muito legal. E olha o clarão de luz que tá aparecendo aqui no cantinho depois que termina, ó, vazando por trás do painel. Ficou muito legal. O efeito do brilho da madeira, eu detesto madeira reflexiva, mas nesse projeto deu o tchan no ambiente. Colocar pra ver o espelho. Tinha nessa aqui uma tortura, na última planilha que eu realizar. E não tinha muito objeto em cima, né? E ainda tinha um painel branco na frente, não refletiu quase nada. Foi uma pena a gente não ter colocado mais objetos para ver melhor o efeito, tá vendo? Que gerou o reflexo lá, tá vendo? Ó, tá refletido aqui e aqui. Mas faltou objetos. Ainda botei esse painel branco na frente, matou o efeito do espelho. O vidro aqui também não ficou tão rico, né? Eu juro que eu vou fazer uma aula depois onde essas texturas estejam melhor num outro ambiente, tá? Mas enfim, é isso aí. Acabou a primeira renderização. Essa é o quê? A coxa que ela fez toda com loft. Fez com loft só. Só loft, não usou mais nada. Ai, caramba.